Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje, qual é o melhor ponto de entrada para a franquia de Star Trek? Muito bem, pessoal. A pergunta é como começar a assistir Star Trek. Para você que já assistiu, você fala, caramba, como é que eu apresentaria isso para um amigo, para um filho, para um tio, para um primo que nunca assistiu? Então esse é o questionamento, essa é a sua provocação. Por onde você começaria? Mas assim, só para falar, apresentar para uma pessoa, como o Luiz falou, normalmente você pode escolher um episódio que você acha legal, que você acha que conversa com você. Por exemplo, se for uma pessoa que gosta de ação, eu daria Star Trek 2009 pra ela assistir, entendeu? Agora, se você realmente quer fazer o esforço de sentar e assistir Star Trek que você nunca viu, tem certos pontos que simplesmente se você começar a ver, você vai entrar perdido que nem segue em tiroteio, né? Bem, olha, é difícil responder essa pergunta, tá? Difícil mesmo. Eu acho que a gente pode bater um papo tipo assim. Você apresentaria Star Trek pra alguém a partir da série clássica de 1966? Depende do gosto da pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que gosta de coisas cult, sim. Se é uma pessoa que tem os seus 20 anos ou menos, não. Aí complica, quer dizer, depende da idade, depende de tudo, né? Vamos deixar claro, eu não acho que a série clássica envelheceu mal. Eu também não. De maneira alguma. Mas ela é uma coisa muito mais cerebral. Não tem tanta ação, não tem tanto que o pessoal gosta, que é Strange Worlds, que é relacionamentos e tal. Então, pro pessoal do público de hoje, eu não acho que a série clássica seria uma boa entrada, não. É muito difícil. Nova geração, talvez, mas também pesado. Eu acho a nova geração um bom ponto de entrada, pra falar a verdade. Você eu acho a nova geração aí, um bom acho ponto de muito entrada. difícil. A partir de que ano? Primeiro ano não. Então, o problema não é isso. A nova geração, o primeiro episódio é muito bom. O problema é o resto da primeira temporada. A primeira temporada é péssima. A segunda temporada, sofrível também. Um amigo meu me pediu para pegar e falar para ele. Ele falou que ele começou a assistir a nova geração e ele estava assistindo a primeira temporada e ele pediu para eu fazer uma lista de episódios para ele que ele queria só assistir os importantes pro lore. Eu falei, então pula a primeira temporada. Eu falei, impossível. Não é impossível. Aí ele falou, não, mas e a Tashiar morrendo é importante? Olha, até é. Mas a primeira temporada e pouco importa no final da história, né? Mas de verdade, eventualmente a gente até pode fazer uma lista de melhores episódios de cada série ou dos mais importantes. De verdade, tem o Guia dos Iniciantes aqui no canal que eu boto 13 episódios de cada série, que são os mais importantes. Mas você tá em cima do mundo. Então, nova geração, talvez? Eu acho a nova geração boa pra começar a assistir. Eu realmente acho. Ela tem ótimos efeitos especiais, ótima interpretação. O problema é a primeira temporada. Pulha! Eu colocaria, se for nova geração, a partir da terceira temporada. A segunda temporada é muito boa. Tem bastante. Eu ia pinçar episódio. É que segunda temporada é meio brilhante e meio merda. Então, exatamente. Tem o alto e o bem baixo. E o bem baixo, Bem, tudo bem. Vai, então pulando nova geração. Deep Space nem de pensar, né, meu? Nem pensar. Não é uma questão de qualidade, viu, gente? Não. Deep Space Nine talvez seja a de mais qualidade da franquia para alguns. O negócio é que você entra no meio da briga do negócio. Você entra no universo que você fala, o que tá acontecendo aqui? No meio da desocupação bajoriana e dos cardassianos. Quem é cardassiano? Quem é bajorano? E de repente, entre os maquis, totalmente perdido. Pra quem não conhece o universo anterior, não dá. Então, Deep Space Nine tá descartado. E a gente pode falar exatamente a mesma coisa pra Voyager. Exatamente, porque tanto Voyager quanto Deep Space Nine são extremamente dependentes de você estar no universo nova geração. Aí nós vamos cair num problema, né? Os dois vão acabar concordando que a melhor série de entrada, isso na minha opinião sempre foi, é Enterprise. Eu também acho que Enterprise é um ótimo momento de entrada. Nós temos que ter um contraponto, fala que não. Não, mas eu acho, mas eu concordo. Desculpa, eu concordo por quê? Ok, os efeitos especiais, principalmente se você colocar numa bela televisão 4K. Eu tô assistindo, eu viro e mexe, assisto um episódio. A tela verde de Enterprise não fica muito bom numa tela 4K. Eu já tive essa experiência, eu falo que não fica muito bom. Mas os roteiros são bons. Os roteiros são bons, os personagens são bons, tem uma fala bem jovem, bem moderna, ela é episódica e serializada ao mesmo tempo, tá? E os efeitos especiais
tão a par com qualquer produçãozinha meia boca da Marvel de hoje. Você vai ver, desculpa, os efeitos especiais de Enterprise são melhores que Guerra Secreta. E eles não tinham 300 milhões, tá? Eles não tinham... Não, eu Desculpa. acho, bem, também, na minha opinião é isso mesmo. Se você Enterprise. vai entrar... Enterprise te explica o universo, principalmente na quarta temporada. É uma loucura, mas se eu jogar o cara na quarta temporada de Enterprise, o cara entende tudo. É que assim, é interessante. Enterprise funciona extremamente bem sozinha, mas ela também funciona muito bem se você assistiu a série clássica Nova Geração. Sim, lógico. Porque tem muita coisa que vai passar por você não vai pegar. Enterprise, ela tem que ser assistida 2 vezes. Uma sem ter assistido o resto e uma depois que assistiu tudo. De verdade. Agora, e se for criança? Se for criança, eu jamais colocaria a série animada original pra alguém assistir. A série animada. Aliás, eu acho que ninguém nunca deveria começar pela série animada. E não é porque eu não gosto da série animada. Eu adoro a série animada. Você tá falando da série animada original. Eu tô falando original, óbvio. A série animada. Lower Decks não se chama série animada, tá? Então, a série animada, ela é uma obra de arte pra você admirar. Mas não é pra quem não gosta de arte. Entendeu? É aquela que você fala assim, puta, assisti tudo que tem de Jornada nas Estrelas, eu falei, vou admirar esse negócio. O que é isso? O que eles fizeram aí? Do mesmo jeito que eu jamais falaria pra alguém começar pelo primeiro filme de Jornada nas Estrelas, que é outra obra de arte, mas também não é um bom ponto de entrada pra franquia. O primeiro filme de Jornada, pra quem não conhece o universo, eu não sei se funciona. A pessoa não vai ter aquela ligação emocional pra ver o Kirk chegando na Enterprise toda remodelada, se ele não conhece o Kirk, não sabe quem é Enterprise, entendeu? Não sabe nada. Ele não funciona. Assim, a Ira de Khan até funciona melhor. Funciona melhor. É triste, hein? Você pegar 6 filmes de cinema, contando só a série clássica, e difícil ponto de entrada por aí. É difícil o ponto de entrada. E mesma coisa a gente pode falar dos filmes da nova geração. Nenhum deles é um bom ponto de entrada. Tá bom. Nenhum deles. Talvez o primeiro contato. Então, o mais possível é o primeiro contato. Mas você não vai pegar. Você vai perder tanto por não ter assistido Best of Both Worlds antes, Sim. que é ruim, tá? Agora, os filmes da Kelvin Timeline, São principalmente bons. o filme de 2009, São é um bons. ótimo ponto de entrada. São bons. Por quê? Porque Star Trek 2009 é Star Trek for Dummies. Então, tipo, pra quem não sabe o que é Star Trek, ter uma ideia mais ou menos do que é. Pô, mas é bem feito, hein? É bem feito, é bem feito. atuado. É o que você falou. A escrita, pô, mas Você eu acho sabe que que do jeito que até a gente hoje- viu tanta porcaria depois disso. Você sabe que ele até é hoje bom. a gente nunca fez um podia ser melhor Star Trek 2009? A gente nunca fez. A É gente uma precisava boa, fazer. podemos a gente precisava Mas fazer. é um filme que eu entraria na Mas lista. é Eu uma daria- boa. Eu daria pro cara É uma assistir. boa entrada. É uma boa entrada pra franquia. Into Darkness e nem Beyond, não. 2009. É uma 2009, o original, trilogia. É é. uma trilogia. Original. Tudo bem? Você vai conhecer o George Kirk, aquela primeira isso. cena de abertura quando ele morre, tá? É spoiler, mas todo mundo já viu. Cara, aquilo é maravilhoso. Sim, é lindo. Maravilhoso. Emocional. Discovery, bom ou ruim a entrada? De novo, eu tô agora fazendo um exame de consciência e eu quero assistir a primeira e segunda temporada. Eu já me perdi nessa história, porque eu falo, pra mim eu nunca começaria por Discovery, nunca. Sim, mas a gente tem diversos sócios e seguidores do canal que começaram por Discovery e foram, então. E aí eu respeito os caras, Então, eles falam, esse é pô, o comecei negócio. por Discovery, aí eu comecei a conhecer a nova geração, a série clássica, não sei Não. o quê, e aí eu descobri o que é Star Trek. Mas uma coisa que eu vou te falar é, as 2 primeiras temporadas de Discovery funcionam bem como entrada. A terceira e a quarta Não, não. aí já não dá. A terceira e quarta não Porque deveria ter sido feita. A terceira e a quarta decidiu pular tudo e ir 1000 anos pro futuro. E pra você entender o porquê que as pessoas olham estranho pra Michael Burnham e pro Saru, você tem que ter assistido os outros 800 episódios, entendeu? Então, a primeira e a segunda temporada funcionam bem independentemente. A terceira e a quarta não. E a quinta acho que vai pro mesmo caminho, tá? Provavelmente. Agora, de novo, Strange New Worlds. é bom, cara. A primeira temporada é boa. Não, mas não é questão de qualidade, é uma boa entrada. Eu acho Eu acho que é. Funciona, pô. Funciona. A primeira temporada funciona muito bem. Porque aí depois, se o cara ficar realmente instigado, falar, pô, quem foi esse Pike? Onde ele apareceu? Cair na série clássica, começar a fazer as interligações, ele fala, pô, isso é legal. É E legal. finalmente eu acho que a gente vai concordar que não, mas e Picard? Não, Picard não. Picard não dá. Picard Picard tem o mesmo problema de Deep Space Nine e Voyager. Picard. Não é uma entrada. Primeira temporada, tirando alguns episódios, é ruim. A segunda é péssima. A terceira é a melhor coisa que já fizeram na Sim, vida. mas em a Jornada primeira nas Estrelas. temporada é extremamente dependente dos filmes da Sim. nova geração, da nova geração, de Voyager. Você tem que ter Tem assistido que conhecer, Voyager. tem que conhecer. Senão você passa de bobinho, né? Star Trek Picard é feito pra quem conhece o resto. Mas Não de tem novo, jeito. ó, se for criança,
eu jogo Tá Prodigy. faltando Prodigy. Na Prodigy, boa. para uma criança que nunca viu, você tá querendo apresentar pra uma criança, legal. Prodigy é uma boa. Lower Decks, não. Lower Decks não. Lower Decks dá até uma visão estranha. Lower Decks é feito para quem conhece a franquia. As piadas não vão ser entendidas por quem não entende a franquia. O estilo de humor é um estilo de humor extremamente adulto, extremamente adult swim. Então não é. Agora, Prodigy Prodigy é lindo. foi feito para criança... Não foi feito para criança de 5 aninhos, não. Mas foi feito para aqueles pré-adolescentes que não conhecem a franquia. Cara, eu sou pré-adolescente, mas eu gostei tanto da Não tô Prodigy, falando cara. que... Não, eu É não bem gostei, feito, eu tô falando... é bem feito. É feito para um público que não conhece a franquia. E ele é uma ótima entrada. É uma ótima resumindo, primeiro eu gostaria de saber a sua opinião, tá? De verdade, por onde você começaria? Qual das séries, tá? Eu aqui vou bater o martelo em Enterprise e não falo mais no assunto. Olha, eu respeito quem quer começar pela série clássica. Respeito, mas saiba que se você quer começar a série clássica que você está querendo apresentar pro teu filho de 15 anos, você vai criar um inimigo Você de vai Star Trek. perder o cara. Você vai perder o cara. Mesmo tá? porque o Kirk é um pouco anacrônico pros tempos de hoje. Eu não tenho problema de nada disso tempos de hoje. Eu acho que a série clássica, você tem cenas de 5 minutos deles verificando qual é a porta certa para passar. Isso jamais ia aparecer numa série hoje. Não. Ela não é rápida o suficiente para os dias de hoje. Enterprise é. Agora, pra quem gosta de série cult da década de 60, 70, Aí, fantástico, tá? Cara, se você é um cara que quer estudar cinema, ou quer um futuro como escritor e você não assistiu a série original de Gene Roddenberry, você deveria parar e falar, olha, desculpa, eu não tenho condições de escrever um script sem conhecer as bases da ficção científica. Isso é uma coisa que o Robert Meyer Burnett vive falando. Eles contratam hoje escritores e diretores para fazer Star Trek, Star Wars e tal, que nunca leram Admirável Mundo Novo, que não sabem quem é Isaac Asimov, não sabe o que que é não fundação, entendem e não fazem ideia quem é Gene Roddenberry. Esses caras não estão autorizados a escrever ficção científica. Cara, eu fico preocupado, porque quando você fala isso, eu fico internamente falando, não é assim. Não é assim. Não pode ser assim. Mas entendeu? Como é que você contrata uns caras que nunca leram ficção científica? Que ler é ler físico, paper, entendeu? Ler aquele treco. É o que você falou, ler um Clarke, Asimov, Riley. Tem que ter cultura, meu. Agora, se o cara vai escrever ficção científica, nunca leu esses caras, qualquer porcaria que ele imagina, com certeza já foi, né, feito em algum momento ou escrito em algum momento, ele acha que é a melhor coisa do mundo, né? Cara, eu vou te falar um rumor que eu escutei. Por que as séries da Disney estão tão caras e tem tão poucos episódios? Porque eles só estão contratando diretores que acabaram de sair das escolas de faculdade, lá das faculdades de artes dos Estados Unidos, que não têm o conhecimento, a experiência. Não estou falando que eles não têm talento ou coisa. A vivência. Eles não têm, eles nunca foram assistente diretor, nunca dirigiram uma segunda unidade, nunca ficaram sentados vendo alguém editar uma cena de ação. Então eles não sabem o que estão fazendo. Eles gravam a mesma cena 7, 8 vezes. Isso é extremamente caro, o que faz com que eles não possam fazer séries longas, tem que ser temporadas de 4 episódios. Deus do e céu. Caras demais, porque falta experiência. Você não pode contratar um cara para escrever Star Trek que não tem experiência, não é nem com Star Trek, é com ficção científica. Você não pode. Eu fico impressionado com isso, tá? Porque se você contrata alguém para escrever sobre jornada e o cara não assistiu pelo menos 500 episódios, tá? Tem mais de 800, tá? Se o cara não assistiu pelo menos 500, ele não é autorizado a escrever. Ele não sabe o universo onde ele tá, ou ele não sabe onde tá pisando. Por isso que fica uns treco anacrônico no roteiro. Você fala, pô, não bate, meu. E ele vai jogar para um público que ama essa franquia. Então isso é muito complicado. Você lembra que o Nick Myers foi chamado para dirigir o Star Trek 2 Era de Khan. Ele não conhecia Star Trek. Ele foi lá no Vault da Paramount e assistiu todos os episódios de Jornada das Estrelas. Mesma coisa a gente pode falar do produtor dos filmes, Harvey Bennett, porque ele também não era muito... Os caras chegaram pro Harvey Bennett e falou, olha, você consegue produzir isso aqui mais barato? Ele foi lá e assistiu os episódios da série original.
Mas tem que ter Pra humildade pra entender. fazer isso, né? Sim, então. Humildade, tipo assim, Se puta, eu eu não me conheço, acho- eu vou lá. Olha, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, nunca seja mais inteligente que a sua prova. Se você se acha mais inteligente que a sua prova, você vai procurar pelo em ovo na resposta e você não vai responder o que o professor quer. Eles se acham mais inteligentes do que o material que eles estão trabalhando. Então, eu não preciso assistir essa série. O que que é? Ah, o Kirk beija a lourinha, o azulzinho morre, o Spock fala vida longa e próspera e o Scott aperta dois alavanca. Eu não preciso assistir isso. Aí é um problema, porque Star Trek é muito mais do que o Kirk dando um soco em alguém. Não, é muito mais. É um absurdo. Se alguém pensar assim, realmente não deveria ter Olha, a sido gente contratado fugiu da nunca. pauta de tal maneira. Tudo bem, chega, vai dar 15 minutos. Se você ficou até aqui, eu agradeço muitíssimo. Deixa o seu like, compartilha, põe na tua rede social porque ajudou muito. E a gente tá chegando nos 10 mil inscritos aí. Esse ano ainda chega. Gente, estamos perto, ajuda a gente. A gente quer chegar em 10 mil inscritos porque o YouTube é que nem se você fosse um jogo que vai destravando coisas. Quando você chega em mudando de 10 mil, fase. falaram pra gente que vai destravar algumas coisas que vai ajudar a gente a expandir o canal. Então, por favor, ajuda a gente, que a gente quer saber o que vai acontecer. Exatamente. Estamos curiosos. Estamos curiosos, Tá é bom? isso aí. Então fica por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera.